Bloqueio emocional. Será que você tem? E como se livrar de um bloqueio emocional? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou Fernanda Cavalari, psicanalista especializada em relacionamentos, inteligência emocional, autoestima e tô aqui para ajudar vocês a serem seres cada vez mais completos. Antes de mais nada, já queria te pedir para deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal. Eu vejo que tem muita gente que acompanha os vídeos aqui e ainda não se inscreveu, então poxa, faz inscrição para começar a acompanhar todos os vídeos que vem por aí. Então vamos lá. O que é um bloqueio emocional, né? De uma forma bem básica assim para vocês entenderem, é tudo que te trava emocionalmente, alguma coisa que você quer fazer, que você gostaria de fazer, mas você não consegue emocionalmente falando. E como que surge um bloqueio emocional? De alguma experiência que você viveu, que você passou e te marcou inconscientemente. Pode ser uma experiência que você se lembre claramente o quão traumática foi, ou talvez algo que você não se lembra, você não sabe especificamente o que foi, mas você percebe que você tem esse bloqueio. Vou dar aqui alguns exemplos diferentes para vocês entenderem melhor. Por exemplo, quando você era menor na escola, você fez uma apresentação na sala de aula e a professora esculachou sua apresentação. Te humilhou, te criticou na frente de todo mundo, seus amigos deram risada. Tem alguns professores que são assim bem maldosos mesmo. Então se você passou por isso algum dia e hoje você tenta fazer uma apresentação, você tem fobia de se apresentar, sempre quando tem alguma coisa em grupo você pede pra outra pessoa falar porque você não quer falar, veja só, você tem esse bloqueio emocional. Aconteceu um trauma com você lá no passado e hoje em dia você tem esse bloqueio, entende? Um outro exemplo agora na área de amizades, pode ser que você tinha um grupinho de amigos que começaram a te ridicularizar, que te excluíam, às vezes você sofria bullying, e depois de passar por isso, de se sentir traído pelos seus amigos ou ridicularizado pelas pessoas na escola, você foi se fechando e construindo na sua cabeça uma regra de que você não podia confiar nas pessoas, que as pessoas não são confiáveis, que as pessoas vão te destratar, as pessoas vão te humilhar. E hoje você não tem amizades, você não se abre para novas amizades. Pode até ser que você tenha uma, duas de milhares de anos, mas você tem dificuldade de se abrir com as pessoas, de mostrar uma certa vulnerabilidade, você tem dificuldade de criar vínculo. Então isso é também um bloqueio emocional. Acontece muito também com pessoas que passaram no campo amoroso por relações abusivas. Por exemplo, aquela pessoa que já foi agredida no relacionamento fisicamente, ou então que era muito agredida psicologicamente, sabe? Que era manipulada, que outra pessoa colocava pra baixo, humilhava, ou nem tinha essas humilhações assim, mas era sempre aquela relação tóxica de controle, sabe? Um controlando o outro, não tinha muita liberdade, não tinha leveza, muitas brigas, discussões, palavras pesadas. Então, depois que a pessoa sai de uma relação tóxica, de uma relação abusiva, ela pode sim ter dificuldade de criar novos vínculos, porque ela tem muito medo de passar de novo por aquilo que ela passou antes, entende? Existe também não só na questão de relacionamento amoroso, mas também relação familiar. Tem muitas pessoas que passam por relações abusivas na família. Às vezes tem aquela mãe tóxica, aquele pai tóxico, ou até mesmo narcisista, aquela mãe que compete com a filha, aquela mãe que humilha a filha, que briga por tudo, ou até mesmo pais muito severos, muito perfeccionistas, que cobravam muito, exigiam muito. E a criança, ela cresce se cobrando assim e suprimindo as emoções. Ela sente que se ela demonstrar vulnerabilidade, eu tô com uma dificuldade aqui, eu não fui bem nessa prova, não pode. Não tem essa opção de não fui bem na prova. Não, você não pode reclamar. Não, você não pode fazer isso. Você não pode demonstrar suas emoções. Você tem que ser perfeita, você tem que ser perfeito. Então, quando a criança cresce com um ar severo dessa forma, com certa rigidez, ela acaba sendo aquela pessoa que não demonstra muitas emoções, que se reprime muito. Então, essa pessoa, ela vai ter muita dificuldade de criar vínculo, se conectar com outras pessoas, porque querendo ou não, quando você tá conhecendo alguém no campo amoroso, você precisa se abrir, você precisa se conectar com essa pessoa através das histórias de vocês, né? Você compartilhar algumas dificuldades que você tem, incentivar a pessoa também nas questões dela. É claro que assim, relacionamento não é uma terapia, né? É claro que numa relação amorosa você não se conecta com outro só através da vulnerabilidade, mas querendo ou não, é quando vocês se tornam um pouco mais íntimos, porque enquanto tá só contando a parte boa da vida, né? Tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, ok, mas vocês não criam um elo mais profundo quando você realmente
emocionalmente abre sua história de vida, abre determinada coisa. E claro, isso não é uma coisa que você vai fazer nos primeiros encontros, jamais, né? Inclusive falo sobre isso no módulo bônus do Metamorfose, que é o Na Pista para Bom Negócio, para pessoas que estão solteiras, querem dar abertura para pessoas novas, querem conhecer pessoas novas, né? Tudo tem seu momento, então tem um momento de você dar uma abertura de certo modo, tem um momento de você aprofundar para criar conexão, para você ter mais assuntos também. Mas enfim, é muito importante que você tenha em mente que suprimindo suas emoções, não se permitindo sentir, você não vai conseguir criar vínculo com outras pessoas. Você pode ser quem você é, você pode demonstrar suas emoções e ser amada com essas emoções que você tem, ser amada com suas imperfeições. Então você não precisa ser perfeita para ser aceita, você precisa ser você. Tem pessoas que não vão gostar de você do jeito que você é e tem pessoas que vão. Então a gente precisa se permitir. Um outro fator que também gera bloqueio emocional é a baixa autoestima, a baixa autoconfiança. Por quê? Quando a pessoa não tem uma imagem boa de si mesma, ou seja, ela se critica, ela acha que ela é insuficiente, ela acha que ela é inferior, ela acha que ela vai ser trocada, o que acontece com essa pessoa? Ela não consegue se entregar num relacionamento. Ela sempre vive com medo. Por quê? Porque ela acha que vai aparecer alguém melhor que ela. Então ela tem dificuldade de se entregar emocionalmente, ela tem dificuldade de confiar no outro. Ela já acredita que o pior é o que vai acontecer. Então às vezes ela já fala assim, não, eu vou começar a gostar dessa pessoa vai me decepcionar, então nem vou me envolver. Sabe? É um pequeno errinho que a pessoa dá com ela já sai totalmente, já recua, já dá pra trás, não consegue chegar e conversar, e se conectar, entender aquela situação. Então a baixa autoestima também influencia muito nessa questão de ter dificuldade de fazer um vínculo emocional. Então você que tem essa dificuldade de criar vínculos, que quando surge a oportunidade de se vincular a alguém emocionalmente, você já foge, né? Você fica e vai embora, fica e vai embora, você tem esse medo de se entregar, esse medo até mesmo de ser rejeitado ou decepcionada lá na frente. O que você precisa fazer? Qual que é o primeiro passo para você se libertar desse bloqueio? Entender que o sofrimento faz parte da vida. Você pode viver a sua vida inteira se protegendo e fugindo dos perigos e fugindo do sofrimento, mas você vai viver uma vida pela metade. Você poderia experienciar mais, você poderia se entregar mais, você poderia viver mais, mas você não tá vivendo, você tá sobrevivendo. Então precisa entender que as frustrações existem e que a gente tem capacidade de lidar com as frustrações e agir diante das frustrações. Então o primeiro passo, aprenda a lidar com o sofrimento, aprenda a aceitar o sofrimento, não se curvar a ele e mergulhar no sofrimento, mas aprender que faz parte, que você vai conseguir seguir em frente, mesmo se acontecer um sofrimento ou não. Hoje eu, por exemplo, tenho um relacionamento de quase 9 anos. Quando eu conheci o Gabriel, eu tinha esse medo de me entregar porque eu tive um relacionamento conturbado no passado. E eu corri o risco dele me decepcionar. Corria, mas eu decidi viver, eu decidi experienciar, mesmo com medo. É claro que assim, eu fui com mais calma, eu fui avaliando ele, eu fui vendo se ele me passava confiança, se ele tinha os valores que eu gostaria que a pessoa que estivesse ao meu lado tivesse, e ele foi me mostrando isso ao longo do tempo, até que eu decidi me relacionar com ele. Então a gente precisa se permitir, deixar a nossa vida seguir, sabendo que não tem como a gente ter 100% de certeza que a pessoa não vai nos magoar. Pode ser que magoe, mas pode ser que a pessoa cometa algum erro aqui, um erro ali, vocês se alinham, porque ninguém é perfeito, nem você precisa ser, lembra? E as coisas fluam. Na vida a gente precisa ter esse jogo de cintura. E um segundo passo é você se permitir ser vulnerável. Então não queira ser aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que, todo mundo me pede ajuda e eu consigo ajudar todo mundo, mas eu não posso demonstrar vulnerabilidade. Eu tenho que fingir que eu não gosto, eu tenho que fingir que eu não tô interessada. Tem gente que fica fazendo aquele joguinho, né, de tipo assim, eu nem ligo pra essa pessoa, e no fundo você liga. Então fale sobre seus sentimentos. É claro que assim, saiu com a pessoa uma vez, ficou uma vez, você não precisa se declarar, né, mas dê indícios de que você gostou, sabe? Se você tá passando por uma coisa que não tá sendo legal, você pode comentar com a pessoa, tive um dia difícil hoje, mas tudo bem, amanhã é um novo dia, etc. Seja mais humano, sabe? Se permita se conectar. Existem pessoas ruins? Existem. Existem pessoas que vão te decepcionar? Sim, existem, mas não é a maioria das pessoas. Então, começa a focar que existem pessoas boas, que por mais que você já tenha passado por coisas ruins, talvez você saiba qual foi a experiência que te gerou o bloqueio, talvez você não saiba, você pode se permitir. E aí você vai precisar enfrentar. E aí você vai precisar arriscar, tá bom? Se arrisque. E um terceiro passo é você se fortalecer emocionalmente. Quando eu digo se fortalecer emocionalmente, não é pra você ser aquela pessoa intocável, que nunca tá triste, que nunca tem raiva, que não tem sentimentos. Não é. Ser forte emocionalmente não é não ter emoções, não é reprimir as emoções, é você se permitir sentir. Você se permitir sentir a alegria, sentir a raiva, sentir a tristeza, sentir o medo, sentir a insegurança,
criança, mas você sabe lidar com aquilo. Você consegue rastrear seus gatilhos, entender de onde vêm essas emoções e lidar com isso de uma forma madura, de uma forma sábia. Isso é você ser forte emocionalmente. Você sabe sentir e dominar suas emoções, você sabe agir perante uma emoção. E se você quiser aprender comigo a se fortalecer emocionalmente, recomendo que você faça o meu curso Metamorfose. Lá tem aula sobre autoestima, então se você se identifica com um ponto de baixa autoestima, nessa questão de se inferiorizar, se comparar, não reconhecer o seu valor, lá na Metamorfose a gente tem aula de autoestima, de amor próprio, tem aula de autoconfiança, tem aula de maturidade e de inteligência emocional para você aprender a lidar com as suas emoções. Tem a minha técnica RIA, que eu ensino vocês a rastrear os gatilhos, a lidar com esses gatilhos, a agir de uma forma madura emocionalmente. Então, se você quiser aprender comigo, vem fazer parte do Metamorfose. Eu sempre falo que Metamorfose é o meu método para você parar com essa vida de lagarta que fica se sabotando, agindo conforme as coisas do seu inconsciente e você realmente abrir suas asas, começar a voar e viver a vida que você realmente merece. Então, se você quiser fazer parte da família Metamorfose, assistir as aulas, as tarefas, vem comigo, tá bom? Eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição desse vídeo. Eu abro turmas periodicamente. No momento em que esse vídeo está sendo postado, não tem turma aberta. A próxima turma agora será em janeiro de 2023, então se você tiver interesse, já entra na lista de espera, porque assim, esse curso esgota as vagas muito rápido. Na última turma esgotou no primeiro dia, assim, eu abri as inscrições, era meia-noite, 10 horas da manhã já tinha esgotado. Eu tive que abrir uma turma extra e provavelmente em janeiro eu não vou conseguir abrir uma turma extra. Então, se você tiver interesse, já entra na lista de espera para ter prioridade quando forem abrir as inscrições, que a gente abre antes para quem tá na lista de espera, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários se você se identificou com um bloqueio emocional, se você sente que você tem, se você não tem, se você conseguiu identificar o que pode ter te gerado esse bloqueio. Conversa aqui comigo nos comentários. Se você tem alguma dica, alguma sugestão também para alguém que tá passando por isso, que tem esse bloqueio emocional, comenta aqui que a gente vai se ajudando, vai crescendo junto, tá certo? Um beijo!